Aleluia, oh, glória a Deus. O Senhor nos traz aqui mais um dia para poder falar da gloriosa palavra dele. Olha ela aqui. E hoje o Senhor me traz aqui para poder falar de uma palavra que eu te confesso que nem eu mesma sei exatamente o que é que o Espírito Santo de Deus quer falar. E no meu entendimento, eu achava que eu iria abrir a Bíblia, como às vezes eu faço, abrir a Bíblia aleatoriamente. Mas assim que eu abri, eu entendi a palavra que o Senhor quer falar, mais ou menos, né? Sobre o que Ele quer falar. E eu quero te agradecer de coração por você estar nesse lugar. Esse lugar nada mais é do que um pedacinho de um lugar na terra onde ele pode se expressar, onde ele pode falar aquilo que ele desejar. Esse lugar é consagrado ao Senhor. E eu creio que a sua vida também é consagrada ao Senhor, assim como a minha também é. E se é a sua primeira vez aqui, eu quero te dizer que antes de pensar qualquer coisa a respeito de mim, vá ao Espírito Santo e pergunte: Senhor, quem é essa mulher? Quem é essa que está falando? Quem é essa que fala assim? Aleluia. E eu tenho certeza que ele falará a respeito de mim para você. Amém? Mas muito obrigada de coração por você estar nesse lugar. Como sempre a gente faz, vamos fazer uma breve oração. Vamos falar com o nosso Abba, com o nosso papai, dizer para ele que a gente o ama e agradecer por mais um dia de vida, agradecer por mais um dia onde ele nos dá a graça de vir aqui e dizer que ele é bom, e vir aqui e abrir a boca e falar aquilo que ele quer que a gente fale. Amém? Paizinho, eu me dirijo a Ti nesse momento, primeiramente para Te agradecer pelo dom da vida, agradecer, Senhor, por esta pessoa que o Senhor trouxe até aqui, agradecer pela Tua gloriosa e rica palavra que vai ser lida, Senhor. E como Tu sabe, Espírito Santo, eu não sei exatamente o que o Senhor quer falar, mas eu Te ofereço uma boca disposta a falar aquilo que o Senhor quer dizer, tanto para essa pessoa que me ouve, que me vê, como para mim também, Senhor. Tu sabe, Deus, de todas as coisas e Tu sabe das lutas que nós enfrentamos nos dia a dia, e nós queremos Te render graça porque o Senhor tem nos ajudado para estar até aqui, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado graça, e se nós estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Amamos o Senhor, amamos o Senhor, amamos e entendemos completamente que se não for o Senhor ao nosso lado, se não for as Tuas misericórdias, a Tua graça, o Teu amor, nós e os nossos já teríamos sido engolidos vivos, como diz a Tua palavra. Honra e glória seja dado a Ti, Senhor. Eu clamo a Ti nesse dia por essa pessoa que chegou aqui desesperada, ansiando ouvir uma palavra. Eu clamo a Ti por essa pessoa que nem vai vir aqui, Senhor, mas que ela nesse dia está aflita, está sem saber o que fazer, está sem ter mais nenhum recurso. Esgotaram-se os recursos para ela, Senhor. Eu clamo por essa pessoa, Jesus,
Eu clamo por elas, Senhor, nesse momento. E te peço, Senhor, vem com o teu auxílio, com a tua graça e com a tua misericórdia sobre essa pessoa, Deus. Acampa os teus anjos que estão sempre a postos para nos guardar ao redor dessa pessoa, Pai. E fica conosco, Senhor. Eis aqui a minha boca, Pai. E eis aqui o meu espírito. Vem sobre mim. Retira de mim todo eu, tudo aquilo que eu possa achar, tudo aquilo que eu possa querer falar, tudo aquilo que eu possa querer enfeitar, tudo aquilo que a minha carne queira falar além do que o Senhor quer falar. E tudo aquilo também que a minha carne que não quiser falar e que o Senhor esteja derramando sobre o meu espírito para falar nesse dia. Eu falo em o nome de Jesus, aquieta carne dentro de mim, aquieta dentro de mim, se aquieta dentro de mim, e que só o Espírito Santo, alabanda, rasuremana, só o Espírito Santo de Deus, só o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar nesse momento, porque nós estamos ansiando ouvir a tua voz, Senhor, através da tua gloriosa palavra. Amém. Oh, aleluia. Como todos sabem, eu sou uma chorona diante do nosso Pai, diante do nosso amado, diante daquele que nos sustenta todo dia. Eu me derreto. A palavra que nós estaremos falando, de que é? Eliana, o que vamos falar nesse dia? Iremos falar sobre o perigo da exaltação. Aí você pode me perguntar, Eliana, e o que é o perigo da exaltação? O perigo de viver o momento em que Deus, Ele concede que nós recebamos uma graça que para poucos é concedida, o perigo de viver, o perigo do momento de viver um privilégio dado por Deus para um fim específico. Muitas das vezes a gente, como seres humanos, a gente anseia, deseja estar em um lugar e muitas das vezes é realmente o propósito de Deus, é a vontade de Deus que a gente viva aquilo, mas há perigos, há riscos, né? E por que há perigos e riscos de estar nesse lugar, de estar vivendo esse momento? Porque para receber, para ter, a gente, muitas das vezes, como seres humanos que somos, nos apegamos muito a Deus, nos buscamos totalmente a Ele, nos entregamos a Ele e depois que isso chega até nós, isso é entregue pela misericórdia de Deus em nossas mãos, a gente vai para aquele lugar da ai, que bom que eu já consegui, né? Ai, que legal, né? E aí a gente, como diz, a gente se acomoda, né? A gente se acomoda. Então esse lugar, ele é perigoso, né? É um lugar perigoso. Ah, Eliana, então é melhor o que eu viver eternamente pedindo e não receber, né? Saber que Deus tem para mim e não obter esse privilégio, isso que Deus tem para mim, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que antes, durante e depois de receber aquilo que Deus tem para nós devemos estar constantemente ligada no Senhor. Vamos lá? Esther, no capítulo 3,
fala sobre Amã. Aí o título, né, fala assim, na João Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, que é a minha Bíblia, é a versão da minha Bíblia, diz assim o título: Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Ou seja, o título mesmo aqui já está dizendo que antes dele ser exaltado, ele não se importava com Mardoqueu. Antes dele receber esse privilégio do rei, né, ele não se importava com Mardoqueu. Mardoqueu estava todo dia ali à porta, né, como um porteiro do rei, ele estava todo dia ali à porta e Amã passava para lá e para cá e não se importava com Mardoqueu. Mas depois que o rei exalta ele, depois que ele recebe aquele privilégio, recebe aquele status, né, concedido pelo rei, ele passa a se importar com Mardoqueu, a se importar a tal modo a ponto de querer extinguir não só Mardoqueu, mas todo o povo de Mardoqueu, né, todo o judeu. Só que o Senhor já tinha um plano para que aquele projeto que veio à cabeça de Amã para poder extinguir todo o povo de Mardoqueu, Deus já tinha um plano para poder desfazer aquele mal que tinha sido intentado, ou não sei se essa é a palavra certa, intentado, na sua arquitetado, né? Arquitetado na sua mente sobre Mardoqueu e todos os judeus. O que é que eu estou querendo te falar com isso? Se de repente você está vivendo essa situação, aonde alguém que recebeu um, um cargo maior, ou está vivendo uma situação é, em um local maior que o que você é subjugada, ou você é um submisso, um subalterno de alguém, e esse alguém está te mantendo de uma forma que não é o correto, saiba que o seu pai, ele já tem um plano para desfazer todo plano maligno, todo intento contra a sua vida, contra o seu povo, contra a sua casa. Aleluia. Você recebe essa palavra? Diga amém. Aleluia, louvado seja Deus, porque como eu falei, eu não tinha noção do que o Senhor queria falar. E eu glorifico e exalto a Deus porque eu estou precisando dessa palavra. Eu estou precisando dessa palavra. E eu creio que o Senhor te trouxe aqui porque você também está precisando dessa palavra. Muitas das vezes estamos vivendo momentos aonde essa palavra se encaixa, não exatamente no mundo natural. Não que você esteja guerreando contra um ser humano que, assim como estava aqui Mardoqueu, né, sendo afligido por Amã, mas de repente no mundo espiritual você tem tentado agradar a Deus e o inimigo das nossas almas, ele tem usado pessoas ou tem vindo te afrontar, aleluia, tem vindo tentar tirar suas forças, tirar a sua alegria e, e nessa manhã, nesse dia, não sei que hora que você está me vendo, o Senhor me traz neste lugar humildemente, como pequenina dele que eu sou, para poder te dizer, o Senhor já tem um plano para desfazer toda a obra do mal, para desfazer tudo aquilo que lhe aflige, porque, queridos, muito pior
do que você viver uma aflição de um ser humano lhe perseguindo, é você viver sobre a pressão maligna, sobre a pressão do mundo das trevas, porque, como é dito, a quem mais o Senhor dá, mais o Senhor requer, mais a gente é provado. Mas eu creio também que todas as provas, eu creio e sou prova disso, de que quanto mais o Senhor nos permite ser provado, mais Ele nos aprova. Assim como foi com Jó, o Senhor permitiu que Satanás tentasse Jó, mas também o Senhor já tinha o plano para poder fazer Jó sair daquela situação. Assim como foi com Mardoqueu, assim como foi com Amã. A palavra de Deus fala que Amã, ele continuava ali com os intentos malignos dele, que ele queria que todo mundo se dobrasse a ele, que todo mundo passasse a dar continência a ele. E Mardoqueu era um judeu que só se dobrava a Deus, né? Ele não se dobrava a homens, né? E ali criou ódio não só em Amã, mas até nos colegas mesmo de Mardoqueu. E a palavra de Deus fala que Amã, ele criou um, fez com que o rei assinasse um decreto que todo homem que não se dobrasse, ele iria ser morto e o seu povo iria ser morto. E o final dessa história eu creio que você já sabe. A forca que foi preparada para Mardoqueu morrer. Quem morreu nela foi Amã, porque Deus já tinha um plano de tirar o sono do rei. Olha o que o Senhor está falando nesse dia para mim e para você. O Senhor, ele tirou o sono do rei para poder lembrar o rei. Aleluia. Pediu, a palavra de Deus diz que o rei pediu para os seus súditos, peguem lá o livro das crônicas dos reis. E ali ele foi ver os acontecimentos, o que tinha se passado no reinado dele. E ali ele viu que Mardoqueu tinha livrado ele da morte. E ali ele perguntou: o que foi feito para esse homem que me livrou da morte? E aí disseram: nada. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. De repente, nesse dia, você pode estar assim: Senhor, eu já fiz tanto, eu já ajudei tanto, e hoje, olha como eu me encontro. Saiba que o Senhor, aleluia, o Senhor também tem o nosso Pai. Ele também tem um livro aonde está os meus e os seus feitos. Aleluia, glória a Deus. E ali o rei viu e perguntou, e os súditos disseram: não foi feito nada para esse homem. E ali o rei pega e manda chamar Mardoqueu e exaltou Mardoqueu, vestiu Mardoqueu de vestes reais, colocou Mardoqueu para desfilar na cidade no cavalo real. E uma cavalaria real foi atrás, exaltando a Mardoqueu. Aleluia. Só que tem um porém, como eu iniciei aqui a palavra. Cuidado. Cuidado, porque o tempo de Deus está chegando e decanto é base. Isso que eu estou falando não é para te agradar. O que eu estou falando não é para me agradar. Eu estou falando aquilo que o Espírito Santo de Deus está depositando em mim. Aleluia. O tempo de Deus é chegado. Vem, decanto, revácia.
Vem chegando o tempo de Deus, vem chegando o tempo da exaltação de Deus na sua vida. Observa bem o que eu estou te falando, anota o dia de hoje. Está chegando o tempo de Deus exaltar você, aí é onde você está. Você que está sendo humilhado, você que tem sido é, massacrado, seja pelo inimigo humano, seja pelas hostes da maldade, eu te digo, está vindo o tempo de Deus para te exaltar, mas cuidado, cuidado com esse tempo, aleluia. Cuidado com esse momento, cuidado com o tempo da exaltação, cuidado com o momento em que Deus te tirar deste lugar, porque tanto eu como você temos que sair desse lugar de, de ser subjugado, de ser massacrado. Temos que sair desse lugar com uma lição, aleluia, porque o tempo de Deus vem trazendo uma exaltação para mim e para você, e aquilo que o Senhor tem para nos entregar, para a gente receber, alamandaravássia, aleluia, Rei dos Reis, andei, Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para entregar para mim e para você não é para ser usado de forma errada, não é para ser usado para maltratar outro, para subjugar outro, para dizer, olha, eu tenho, você não tem. Ao contrário, reparte o que você tem. E assim como diz a palavra de Deus, divida com 7 ou até com 8, aleluia, e nunca vai te faltar, aleluia, glória a Deus, aquilo que você passou, aleluia, aquilo que você está passando, quando chegar o tempo de Deus, esse tempo que Ele está falando, quando chegar esse tempo de Deus, saiba abraçar, saiba ter uma palavra de ânimo, saiba ter palavras inefáveis, vinda do Espírito Santo de Deus. Negue a subdeva. A majofácia. Você pode dizer assim, Maricando elevai. O Espírito Santo de Deus diz assim para mim, ó, que você pode dizer assim, mas essa pessoa me maltratou tanto naquele tempo. Mas ela me pisou tanto. Mas ela fez de conta que nem me conhecia, fez de conta que nem me via. Mas o Espírito Santo de Deus me faz te dizer nesta manhã para mim e para você, aleluia. Ande pela palavra, faça o que Jesus faria, abrace, ajude, tenha palavras, como eu já disse, tenha palavras doces, vinda do coração de Deus, aleluia. Não entristeçais o Espírito Santo, não entristecemos o Espírito Santo, mas andemos segundo aquilo que a palavra dele está dizendo. E não esqueça de anotar, vem vindo, vou repetir novamente pela terceira vez, nesse momento, vem vindo o tempo de Deus para te tirar dessa situação, para nos tirar dessa situação, aleluia. Mas não esqueçamos do tempo em que passamos, pelo que estamos passando agora, nesse momento, aleluia, porque o tempo da provação, ela é para fazer a gente sair com uma lição, com um aprendizado, com um enriquecimento de como não fazer com os outros o que fizeram conosco. E se é espiritual, e sua luta é como a minha, é espiritual, esse tempo de provação é para a gente sair com uma lição de como não desgrudar, aleluia, em momento nenhum, da santa e gloriosa palavra do Senhor, porque é ela que nos alimenta, é a oração,
é a obediência, é o se arrepender dos erros que cometemos, porque Satanás, ele não suporta uma pessoa que tem uma vida de leitura da palavra, de obediência, de jejum, de conversas, não vou dizer diárias, mas de conversas a todo momento com o Senhor. E ele não suporta uma pessoa que se arrepende daquilo que fez. E às vezes nem é bobagem, ou perdão, aí às vezes para alguns só uma bobagem. Às vezes pode parecer, pode soar, é o que é pecado? Às vezes nem é pecado, mas é só uma coisa que o Senhor não quer que a gente faça, é só uma coisa que o Senhor não quer que a gente fale. Satanás não suporta isso. Aleluia. Ele não suporta isso. Então, fica com esta palavra que o Senhor colocou, depositou no meu espírito nesse dia, para que nós venhamos. É uma palavra de esperança, né? É uma palavra de esperança e é uma promessa que o Senhor nos fez nesse dia para a glória do nome dele. Amém? Não esqueça que a mão do nosso papai, ela está sobre a minha e a sua vida, sobre você e sobre os seus. A mão dele está constantemente estendida para nos guardar. Por que se desesperar? Para que se desesperar? Se as mãos dele estão sempre apostas, os olhos dele estão sempre abertos para fazer muito melhor do que eu e você podemos fazer pelos nossos. Fica na paz, até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.